Então, pessoal, na aula de hoje, estudaremos os operadores lógicos. Teremos na aula de hoje 3 operadores: o AND, ou I, OR, ou, NOT, não. Uma expressão AND é verdadeira somente se todas as condições forem verdadeiras. Uma expressão OR, ou, é verdadeira somente se uma condição for verdadeira. E uma expressão NOT, também conhecida como negação, inverte o valor da expressão ou condição apresentada. Se ela for verdadeira, inverte para falso. Se for falso, inverte para verdadeiro. Então, temos aqui uma tabela onde nós realizaremos aqui operações lógicas. Vemos aqui que a coluna A temos falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Coluna B, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Primeira operação que nós resolveremos é essa aqui, do ou, né? A ou B. O que nós aprendemos? Que uma expressão ou é verdadeira se pelo menos uma condição for verdadeira. Então, tem que haver pelo menos uma verdadeira para que o resultado seja verdadeiro. Nós vemos aqui que no A é falso e o B também é falso nessa primeira linha. Então, o resultado aqui vai ser falso. Segunda linha, A é falso, B é verdadeiro. Qual é a regra do ou? Se houver pelo menos um verdadeiro, o resultado será verdadeiro. Então, aqui o B é verdadeiro, então o resultado é verdadeiro. Terceira linha, o A é verdadeiro e o B é falso. Então, verdadeiro ou falso, temos como resultado verdadeiro, porque no ou, para que uma expressão seja verdadeira, é necessário haver um verdadeiro. E aqui, né, o A é verdadeiro. E aqui a última linha, o A verdadeiro, B verdadeiro. Então, tem que haver pelo menos um, né? Aí tem 2 verdadeiros, o resultado é verdadeiro. Vamos voltar aqui novamente. Quando é que a expressão I é verdadeira? Se todas as condições forem verdadeiras. Então, tem que haver todas as condições verdadeiras no I para que a expressão seja, o resultado seja verdadeiro. Então, aqui o A e o B são falso, ambos. Então, aqui é falso. No A é falso, segunda linha, o B é verdadeiro. Então, aqui o resultado é falso, porque ambos têm que ser verdadeiros para que no I o resultado seja verdadeiro. Terceira linha aqui, o A é verdadeiro, o B é falso. Então, tem um falso, né? Então, é falso. E na terceira linha, o A é verdadeiro e o B é verdadeiro. Então, qual é a regra do I? Que ambos têm que ser verdadeiros. Aqui, ambos são verdadeiros para que o resultado seja verdadeiro. Então, verdadeiro. E a negação do A, basta você inverter. Então, no A aqui temos o primeiro e o segundo falso e o terceiro e quarto verdadeiro. Então, é só inverter. Se é uma negação, né? O que era falso se torna verdadeiro e o que era verdadeiro se torna falso. Certo? Vamos continuar. Agora vamos resolver a expressão lógica. A expressão aqui, cada letra tem um valor, né? O A igual a 5, o B igual a 8 e o C igual a 1. Então, vamos resolver essa expressão. Bom, aqui A igual a B. Nós vemos aqui que o valor de A é 5 e o valor de B é 8. Então, aqui A não é igual a B. Aqui é falso. A é diferente de B. Aqui é verdadeiro. A é diferente de B. A é maior que B. Aqui é falso, né? A não é maior que B. A é menor que B. Sim, aqui é verdadeiro. A é menor que B. A é maior ou igual a B. Nem é maior e nem é igual. Então, aqui é falso. A é menor ou igual a B, não é igual, né? Mas A é menor que B. Então, aqui também é falso. Verdadeiro. Vamos à terceira coluna aqui. B é maior que C. Vemos aqui que B é 8 e C tem como valor 1. Então, verdadeiro, né? B é maior que C. B é menor que C, nós vimos que B não é menor que C, B
é maior que C, então aqui é falso. B é maior que C, nós vimos que B é 8 e C é 1, então é verdadeiro. B é igual a C, nós vemos aqui, B não é igual a C, né? B é maior que C, então aqui é falso. Agora resolveremos a expressão. Bom, a gente viu que no I, no END, só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Então aqui a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Então o resultado aqui é falso. Na segunda, nós vemos que no OU, para ser verdadeiro, é necessário que uma das expressões sejam verdadeiras. Então, a primeira aqui, A diferente de B, é verdadeira. Então, o resultado aqui é verdadeiro. Próximo. A maior que B é falso, né? Se é falso e aqui é uma negação, é só inverter. Era falso, então fica verdadeiro. Mais uma expressão I aqui. A menor que B é verdadeiro e B maior que C é verdadeiro. Então, quando ambas são verdadeiras no I, então o resultado é verdadeiro. Para ele ser verdadeiro, todas têm que ser verdadeiras. Próximo. A maior ou igual a B é falso. A não é maior e nem é igual a B. E aqui B não é igual a C, também é falso. Então, como não há nenhum verdadeiro aqui no OU, tem que haver pelo menos um. Então, aqui o resultado é falso. E o próximo aqui temos uma expressão verdadeira, então é a negação. Se era verdadeiro, então vai se tornar falso. Aqui temos um algoritmo. O algoritmo é chupar uma bala. Então, a gente viu que o algoritmo é uma sequência de passos finita que utilizamos para resolver um problema. Então, olha os passos aqui para chupar uma bala. Pegar a bala é de morango. Se verdade, não chupe a bala. Se falso, continue o algoritmo. Retirar o papel, chupar a bala, jogar o papel no lixo. Então, aqui nós temos uma descrição narrativa. Nós vimos que os algoritmos eles podem ser expressos de 3 maneiras. Descrição narrativa, que é essa aqui em que está descrito detalhadamente os passos. Temos aqui o fluxograma dessa mesma descrição narrativa. Olha só, no fluxograma, segue os mesmos passos. Olha, pegar a bala, esse símbolo, esse losango, é o símbolo da condicional, né? Ele vai gerar uma condição em que, dependendo dessa condição, ou ele vai executar o verdadeiro ou falso. Então, se for de morango, né? Não chupar a bala e fim da execução. Se não for de morango, se for falso, né? Retirar o papel, chupar a bala, jogar o papel no lixo e fim da execução. Então, nossa aula de hoje termina aqui. Eu finalizo com essa frase. Quanto mais você estuda, mais você aprende e se aproxima dos seus sonhos.